Você lembra qual foi a batalha de dinossauros que mais te deixou sem fôlego no cinema? Pois é, o cinema nos deu confrontos lendários, brigas que não eram só entre monstros gigantes, mas verdadeiras guerras de eras. E hoje a gente vai ranquear as 5 maiores batalhas entre dinossauros da história do cinema. E você já sabe do nosso combinado, né? Deixa o like pra fortalecer e bora começar esse ranking. Os dinossauros são o coração da fantasia cinematográfica, isso todo mundo concorda, né? Desde que Spielberg trouxe o primeiro rugido de um T-Rex para a tela em 1993, o público nunca mais viu filmes de dinossauros do mesmo jeito. A cada década, a tecnologia evoluiu e com ela as lutas ficaram mais elaboradas, mais emocionantes e até mais realistas. E existem momentos que se tornaram eternos na memória dos fãs. E para começar esse ranking, vamos falar de uma luta que mistura emoção, coragem e um toque de nostalgia. O confronto entre Aladar, o Iguanodonte de coração puro, e o terrível Carnotauro, o predador supremo do filme Dinossauros da Disney. Lançado no ano de 2000, esse longa foi um marco na animação. Ele combinava cenários reais com personagens 3D, algo inédito até então. E o embate final é o ponto mais alto dessa experiência visual. O Carnotauro é desenhado para causar medo, olhos avermelhados, pele escura e uma respiração pesada que ecoa antes mesmo dele aparecer. O Aladar representa o símbolo da empatia e da união. Quando o predador encurrala o grupo, o Aladar não foge, ele enfrenta o medo de frente, usando não só a força, mas também a sua inteligência. A luta acontece num penhasco, logo depois de conseguir se impor contra o Carnotauro junto com a manada de herbívoros, fortalecendo a ideia de que juntos eles eram mais fortes sim. E logo depois disso, o Carnotauro percebe que um dos membros do grupo estava sozinho, que seria o próprio Kron, tentando escalar o penhasco. O Carnotauro não perde tempo e vai pra cima dele. O dinossauro carnívoro domina no início, morde, empurra com o peso do corpo, mas depois o Aladar aparece com a Nira e junto aos poucos eles conseguem virar a luta. Quase caindo junto com o gigante, o Aladar consegue empurrar o Carnotauro do penhasco, conseguindo a vitória pro grupo. E depois o Aladar percebe que na batalha o Kron acabou sendo derrotado, sobrando a Nira e ele. Essa batalha não é a mais sangrenta nem a mais longa, mas carrega um significado raro, de que a união faz a força, e por isso merece abrir no nosso ranking com honra. Em quarto lugar temos a batalha que trouxe os dinossauros de volta ao nosso mundo real. A batalha na Big Rock, que é um curta lançado em 2019 dirigido por Colin Trevorrow, o mesmo de Jurassic World. Ele marca o primeiro encontro entre os humanos e os dinossauros na natureza, um verdadeiro prelúdio do que viria depois em Dominion. Tudo começa de forma bem calma, uma família acampa em um parque nacional, quando de repente um Nasotoceratops surge com seu filhote, apenas passando por ali. A família assiste aquela cena interessados, por nunca terem conseguido ver criaturas daquele porte tão de perto, mas o adulto herbívoro fica em alerta, e do meio das árvores surge o Alossauro. A luta é bem curta, mas é muito realista. O Alossauro ataca de primeiro o filhote, e o Nasotoceratops fêmea parte para cima dele. Os chifres se chocam em um impacto com o corpo do Alossauro, folhas voam, o chão treme, e em seguida surge mais um herbívoro adulto, parecendo ser um macho na cena. Por serem 2 herbívoros, o Alossauro desiste da luta, e por causa do choro de uma criança dentro do trailer, o carnívoro parte para cima e vira o veículo. É uma sequência que você sente o perigo como se estivesse lá. Depois de muita destruição, o Alossauro toma uma flechada no olho e desiste de atacar a família. O mais fascinante é que, mesmo sendo uma cena de poucos minutos, o nível de realismo é absurdo. Essa luta pode até não ter a grandiosidade de um parque destruído, mas tem o que nenhuma outra tem: a ideia de estarem entre nós, soltos e não mais presos por cercas. Agora a gente entra no território das lendas. O confronto entre Kong e os 3 Vastatosaurus Rex. Essa é uma das batalhas mais intensas e cinematográficas já criadas. Peter Jackson entregou aqui um verdadeiro balé de destruição, com criaturas colossais em um duelo que mistura brutalidade, heroísmo e muita dor. A sequência até que é bem longa, complexa e cheia de movimento. O Kong luta enquanto tenta proteger Anne Darrow, que fica pendurada entre vinhas e raízes enquanto 3 predadores a cercam. O que acaba impressionando é como o gorila consegue dar conta de 3 carnívoros ao mesmo tempo. Vale ressaltar que eles são bem maiores do que Tiranossauros Rex normais, pelo que a gente consegue ver em cena. Na cena, o Kong tenta evitar que ela seja comida por esses dinossauros. Em vários momentos, o Kong parece meio perdido. Ele leva mordidas, é jogado de penhascos e é quase até estrangulado por um dos dinossauros. Mas é aí que a natureza do personagem se revela. O Kong, ele não luta por instinto. Ele consegue até perceber melhor o que está acontecendo, diferente dos outros carnívoros. Ele improvisa, usa o ambiente, puxa árvores, prende o pescoço dos inimigos com cipó e finalmente parte a mandíbula de um dos dinossauros em duas. Uma cena que ficou marcada na história do cinema moderno. Além da técnica impecável, o que
que faz essa luta ser tão memorável é a direção. O caos é equilibrado com emoção, você sente a dor, o medo e a fúria na cena, e no final a gente entende, ele venceu, mas não sem cicatrizes. O nosso segundo lugar é reservado para uma batalha que foi simplesmente um evento histórico no cinema moderno. A luta entre a Indominus Rex, a Rex e a Blue, que foi o ponto máximo de Jurassic World, e talvez o momento mais nostálgico de toda a trilogia moderna. Como já falamos em outros vídeos, ela tem DNA de Tiranossauro Rex, Velociraptor, Serpente e até de Lula. Ela é uma máquina de destruição perfeita. Quando a Claire libera a velha Rex do confinamento, o público já imagina o que vai acontecer. Vem história sendo feita por aí. O confronto é filmado com maestria. A Rex foi liberada para ajudar na luta contra o híbrido. Durante a luta, vemos a diferença entre instinto natural e a manipulação genética criada. A Indominus é rápida, maior e bem mais forte que a Rex. Durante a luta desses dois gigantes, a Rex domina até que por um tempo, mas a Indominus acaba virando a batalha e quando vai finalizar a Tiranossauro, a Blue aparece para ajudar no confronto. E nas cenas dá pra ver a Rex e a Blue lutando juntas. Essa é uma das cenas mais incríveis pra mim, quando a Blue fica em cima da Rex e fica alternando da Rex pra Indominus, sabe? Auxiliando na luta, eu acho muito top. Mas mesmo com essas duas gigantes, a Indominus sempre levanta. E aí vem o golpe final. A Indominus recua até o lago e o Mosasaurus surge em um dos momentos mais aplaudidos do cinema recente. Ela salta da água e arrasta a Indominus pro fundo da lagoa. Essa luta é um espetáculo completo. Ação, nostalgia e emoção em doses muito perfeitas. Um tributo a 1993 e uma prova de que ninguém tira o trono da Rex, mesmo depois de muitas décadas. E finalmente o nosso primeiríssimo lugar, uma das batalhas mais bonitas de ser assistida. O duelo entre a Tiranossauro Rex e os Velociraptors em Jurassic Park. E até hoje é a cena mais icônica de toda a franquia. Depois de quase 2 horas de suspense, perseguições e ataques, os personagens eles estão encurralados no museu do parque depois da perseguição dos raptores. Quando os carnívoros estão prestes a atacar, a Tiranossauro invade a cena pegando com a boca um dos Velociraptors. Esse é o auge da direção de Steven Spielberg. O ritmo, o som, a tensão, tudo explode de uma vez só. A Tiranossauro Rex lutava contra eles enquanto eles próprios escalavam ela. E o último raptor, ela arremessa contra o esqueleto da entrada do centro de visitantes, que era um esqueleto inclusive de um Tiranossauro Rex. E em seguida ela dá seu famoso rugido, com a bandeira do parque caindo na frente dela. É simbólico, gente. A rainha dos dinossauros não é apenas uma fera, é uma lenda viva. Essa batalha não só encerra o filme, mas define o que é poder no cinema. Nenhum CGI, por mais moderno que seja, conseguiu reproduzir o mesmo impacto emocional dessa cena. Por isso ela é e sempre será a número 1 pra mim. Mas me conta aqui nos comentários, qual dessas lutas mais te marcou ou te deixou arrepiado até hoje? Pra mim, obviamente, nada supera a Tiranossauro Rex salvando o dia lá em 93. Deixa o like se curtiu esse ranking e se inscreve no canal porque cada inscrição ajuda demais o Ficção e Fatos a continuar crescendo e trazendo análises como as que você viu hoje. Como sempre, agradeço a audiência de vocês por aqui. Fiquem com Deus, um abraço, é nóis, tchau!